Olá galera da Jovem Pan Online, hoje vem uma dica espetacular para você que depende de fazer reuniões, que você que precisa muitas vezes mostrar publicamente o que você sabe. Nós estamos falando de apresentações em público ou técnicas de oratória. Nós vamos falar hoje sobre como vencer medos e eu vou ensinar alguns macetes para você que depende disso no seu trabalho, no seu dia a dia. Ainda que seja para apresentar um trabalho na faculdade ou ainda que seja mostrar resultados para o seu chefe. Na verdade, falar em público, embora muita gente trate como uma arte, na verdade nada mais é do que aprender a lidar com algumas emoções. Aprender a lidar, por exemplo, com a emoção do medo. Porque o medo muitas vezes atrapalha a gente, impede com que a gente tenha clareza na nossa forma de pensar e no nosso raciocínio. Na verdade, muitas vezes a gente fica mais preocupado com o que as pessoas estão pensando da gente do que o que a gente tem que dizer realmente. O medo não é a única coisa que vai te atrapalhar. Você também precisa organizar os seus pensamentos. Mas vamos começar com uma coisa de cada vez. Vamos começar dizendo o porquê. Por que você pretende fazer uma apresentação? Quando a gente começa um projeto, seja ele qual for, a gente tem que se concentrar no resultado que nós queremos. Se nós estamos falando de fazer uma apresentação, a gente tem que pensar qual é o impacto que nós queremos causar com essa apresentação. E esse é o nosso objetivo. Tem uma frase da andragogia que diz o seguinte: mais importante do que o que a gente quer ensinar é o que as pessoas irão aprender. Então você tem que entender que o mais importante do que aquilo tudo que você quer colocar no seu PowerPoint para as pessoas aprenderem é aquilo que eles têm que sair sabendo ao final. A didática, as ferramentas, o mecanismo para você conseguir fazer isso faz parte do processo. Então vamos ao que realmente interessa. Técnicas para você perder o medo. Aqui vai algumas dicas rápidas, relâmpago. Por exemplo, você pode segurar uma caneta. Essa aqui é uma técnica conhecidíssima. Tem gente que segura a folha de papel também, mas a folha de papel não é tão discreta. Uma caneta funciona como uma muleta. O que significa isso? Significa que à medida que você está conversando, gesticulando com uma caneta na sua mão, ou um passador de slide, ou qualquer coisa parecida, você está ao mesmo tempo se apoiando num objeto sólido, físico, algo que realmente vai servir como uma muleta para você. Se isso não bastar, se a sua confiança não se resolver com isso, vem aqui uma técnica um pouco mais complexa e que na verdade vai depender de um esforço um pouco mais aprofundado do seu. Nós estamos falando de você criar um personagem. Na verdade, isso daí é uma técnica usada em psicodrama, que nada menos se trata de você incorporar um personagem que você acredita que se sairia bem naquela ocasião. Pode ser qualquer personagem, pode ser um personagem do mundo real, pode ser do mundo literário, pode ser, enfim, alguém que já existiu, alguém que você conhece pessoalmente, não importa, você decide. O que você tem que fazer é imaginar que você é aquela pessoa naquele momento. Com o passar do tempo e com o treino, o que vai acontecer é algo intermediário. O que vai acontecer é algo que assim, vai ser nem o personagem que você criou, que você adotou, e nem o seu eu atual. Vai ser o personagem que você incorpora todas as vezes em que você precisa estar numa reunião ou que você precisa falar em público. Nós estamos falando então de duas técnicas que você inclusive pode usar em conjunto. É a sua muleta e também o personagem que vai te ajudar a vencer esse obstáculo. Pode ser que mesmo assim você não consiga superar o medo, não consiga superar a sua insegurança. Aí você vai ter que procurar uma ajuda profissional, certo? Não adianta você empurrar com a barriga. E mais cedo ou mais tarde, em algum momento, você vai ter que mostrar o que você sabe para conseguir alcançar o seu objetivo, o seu sucesso profissional. E nada mais fácil do que você falar sobre aquilo que você conhece. Então vamos para a terceira dica para você vencer o medo. Você vai começar a falar sobre aquilo que você sabe, você conhece. E você vai ensaiar esse assunto. Nem que seja uma coleção que você faz, nem que seja sobre videogame que você joga, nem que seja sobre um livro que você adora ler, nem que seja, enfim, falar sobre a Bíblia. Você decide, tem que ser algo que você domina. E você vai treinar e fazer uma apresentação. Para ficar fácil a sua apresentação, você vai seguir algumas etapas muito simples e muito rápidas. A primeira delas é a introdução. A introdução é quando você vai falar sobre o assunto. A introdução pode ser, inclusive, se utilizando de alguma piada ou algo que dê abertura para você falar sobre esse assunto. Você pode, por exemplo, contar uma história que ilustre o que vai vir a seguir.
Aliás, muitas pessoas usam essa técnica e é bastante legal. A segunda coisa que você pode fazer, e isso sem dúvida vai te ajudar, é você seguir com o conteúdo. O conteúdo ele tem que ser atrativo, ele tem que ser interessante e você tem que evitar que ele seja maçante. Não leia, não faça leitura da sua apresentação, memorize, saiba aquilo que você precisa falar e recite para as pessoas, usando a sua memória, usando o seu jeito natural de falar. E a terceira coisa, lógico, tem que ser a conclusão. Então é simples, introdução, desenvolvimento do conteúdo e conclusão. E a conclusão tem que valer a pena. Tudo isso dentro de um tempo razoável, considerável, num tom de voz atrativo, bacana, né? Modulando, fazendo postação de voz e tudo mais. Quer saber mais? Vai atrás de um curso, atrás de uma formação, vai procurar saber quem que pode ajudar você com isso para poder se desenvolver mais, tá certo? No mais, a gente vai ficando por aqui. E você pode contar comigo para o seu sucesso, porque afinal de contas, o seu sucesso só depende de você. Forte abraço e até a próxima!